Eu sou apaixonado na vibe de Final Fantasy VIII. Eu acho que esse jogo não é só um jogo, ele é um conjunto estético ali, uma experiência estética e sonora e de contemplação muito sinistra e que, na época que eu joguei quando eu era adolescente, eu não conseguia conceber ali, entender toda essa profundidade que esse jogo tem artisticamente. Nós vamos falar aqui um pouco sobre isso e também vamos falar sobre uma coisa que o jogo faz que eu gosto muito, tá? É uma coisa que, inclusive, o anime Evangelion faz também, que ele te captura com uma coisa, mas quer falar sobre outra, tem camadas mais profundas. Muita gente diz que a história de Final Fantasy VIII não é tão legal, há controvérsias, nós vamos conversar aqui sobre esse jogo para você que nunca jogou. De repente, no final desse vídeo vai ficar com vontade de jogar, ou você que já jogou vai relembrar comigo aqui, ter essa nostalgia, de repente até jogar de novo, quem sabe revisitar esse mundo aí, você é um pouco mais velho, jogou na adolescência, não lembra de nada, vem nesse vídeo aqui, vamos relembrar desse jogo. Vambora, galera! Começando pelo mundo de Final Fantasy VIII, uma curiosidade, o nome desse mundo nunca é mencionado, tá? Em outros Final Fantasy, o planeta tem um nome, né? Como Final Fantasy VI, se eu não me engano, é Gaia, né? No Final Fantasy VIII aqui, eles não mencionam o mundo, você sabe dos continentes que tem ali, das Gardens que tem ali, que a gente já vai falar disso, mas o mundo em si, o planeta não tem nome, né? Que é uma curiosidade interessante, de repente o jogo tá querendo focar a nossa atenção em outras coisas, tá? Não nesse universo tão grande, de repente ser um negócio mais intimista. Mas eu gosto muito do design do mundo e das cidades. Cada cidade ela tem uma vibe muito própria, tem cidades que são completamente industriais, em contraponto, por exemplo, como uma cidade como Fisherman Horizon, né, que é ali uma cidade que também parece que passou ali, que é construída como se fosse num grande satélite, só que as pessoas ficam ali pescando, é um negócio muito mais contemplativo e pacifista, né? Vamos falar inclusive também da música desse jogo, cada lugar tem uma música muito específica. Balamb Town, a primeira cidade que você vai ali, que é a cidade que dá nome à sua Garden, né, também. Uma cidade costeira que tem uma vibe muito legal. Você quer morar nesses lugares. Você visita essa cidade e às vezes eu fico fazendo isso no jogo. Eu visito o lugar só por causa da música, fico ali escutando a música daquele lugar mó tempão. E tem alguma coisa sobre esses cenários pré-renderizados da época do Play 1, que é aquele JPEG que fica no fundo, uma resolução baixíssima, mas tem alguma coisa que eu aprecio muito sobre esse tipo de arte. Inclusive, vários jogos retrofuturistas estão tentando simular essa época do PlayStation 1, que tem muita coisa que envelheceu mal dessa época, em relação a controles, em relação enfim, mecânicas, só que tem muita coisa que envelheceu muito bem. Eu acredito que Final Fantasy VIII é um desses jogos que envelheceu muito bem, né? Na verdade, vamos ser sinceros aqui, o Final Fantasy VII eu acho que tem coisas gráficas ali que envelheceram mal, mas é um jogo belíssimo, adoro. Mas assim, se a gente for falar dessa época de Final Fantasy, visualmente Final Fantasy sempre foi muito impressionante, dependendo da sua época. Inclusive essa foi uma época de ouro ali da Square, se eu não me engano. A gente tem o Final Fantasy VI, que pra mim tem a melhor história, mas depois o 7, o 8, o 9, o 10 foram uma sequência de Final Fantasies assim, que fizeram muito sucesso, são muito bonitos e muito cultuados até hoje. Muitos dizem que essa foi a melhor época, né, da Square em relação a Final Fantasy. Eu também concordo, apesar de gostar dos recentes também, né? Mas só que eu acho que essa época, todos eles tinham um charme muito grande, um salto evolutivo muito grande. No próprio 7 pro 8, né? Só o fato da gente ter os bonecos agora andando separados. Antes, lembra? Que todo mundo entrava no Cloud e você ia andando pelo mapa. Agora não, você tem 3 bonecos poligonais ali grandes, tamanhos que fazem sentido, andando juntos na tela, o que é muito legal. Mas vamos voltar a falar da vibe, da estética da música, vem comigo. Gosto muito da estética, por exemplo, da Balamb Garden, que lembra muito esse futurista do final dos anos 90 para os anos 2000, onde as coisas eram meio transparentes e redondas, um design meio fluido, que a Apple usou muito. Lembra da época que as coisas eram meio... O Game Boy transparente, o computador transparente, tudo meio curvo. Eu curto muito esse design. E a Balamb tem essa vibe aí, né? Outra coisa muito importante de Final Fantasy VIII é a música, tá, galera? A ambientação dos lugares, tanto da música, com o som da gaivota, quando você tá num lugar praiano, o som de, às vezes, mais pesado de máquina, quando você tá numa cidade meio cyberpunk no jogo. Isso tudo compõe muito, né? E o jogo, inclusive, tem a primeira música da série, né? Que foi cantada, que é Eyes on Me, né? Que é o tema da Rinoa e do Squall. Mas também
Toda a trilha sonora de Final Fantasy é muito bem pensada. Geralmente Final Fantasy tem trilhas sonoras espetaculares, né? Mas está entre as minhas favoritas, tá? A de Final Fantasy VIII. E é claro, porque quem tá por trás? Nobuo Uematsu, né? É um cara que dispensa apresentações. Mas assim, eu acho que as músicas, elas combinam muito com o lugar que elas estão. É isso que eu tô querendo dizer. A música de batalha, eu vou colocando algumas enquanto eu tô falando aqui. E olha essa música aqui, eu acho que é interessante pra vocês notarem isso aqui, tá? Olha o sentimento que essa música de exploração do mapa traz. Eu vou colocar pra você ver, ó. Então escuta aí. Não traz um sentimento de curiosidade? Essa música não parece de uma pessoa que tá enxerida, que tá querendo descobrir alguma coisa? A música passa esse sentimento, olha só como é que é a genialidade do cara, né? O cara consegue, através da música, meio que te induzir o que você tem que fazer. Ele te coloca no mundo aberto, vai ser enxerido, vai vir aí, ó. Vai andar por aí, vai descobrir as coisas, vai explorar. E esse jogo é assim, a música dele melhora muito tudo. Todos os lugares aqui eu tô colocando, vocês vão ver. Eu quis voltar pra rejogar esse jogo, na versão remasterizada, porque eu tava com saudade disso, da parte artística, das músicas, dos lugares, de olhar pra aquele lugar ali quando eu joguei na adolescência. Eu nem entendia nada da história quando eu era adolescente, porque eu não falava inglês direito. E a história tem umas coisas meio confusas. Eu não entendia também muito dos sistemas do jogo. Você lembra como é que os sistemas de junction do jogo que você faz? Era um negócio complicado, assim. Até mesmo pra quem fala inglês. E o jogo, inclusive, ele não faz um trabalho muito competente de te explicar isso direito. Ele até te explica no início, mas assim, é complicado, galera. É um sistema muito complicadinho de batalha, de junctions ali. Mas só que se você aprender no início do jogo, se você aprender os macetes ali que tem, que eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui explicando isso, porque esse não é a vibe do vídeo, né? Não é a proposta do vídeo. Mas tem muito tutorial aí pro YouTube. Cara, na primeira hora de jogo, você vai fazer uns desafios ali. Lembra do jogo do Triple Triad lá, que é um jogo de cartas, que é muito legal. Você vai conseguir algumas cartas, você vai refinar uma habilidade lá na tua junction da GF, e você transforma a carta em magias, e aí você bota magia. Cara, eu sei que menos de uma hora de jogo, meu Squall tava dando um hit e matando todos os bonecos. Eu tô rejogando quase sem usar GF, eu quase não invoco a GF, eu só dou porrada em todo mundo, porque o boneco tá muito, muito forte. Então uma coisa satisfatória também de você rejogar um jogo assim, seguindo um guia, você bota lá um guia, detonado Final Fantasy VIII, e você vai seguindo aquele guia ali, que como é um jogo de muitos anos, tudo que se há pra saber desse jogo já está descoberto. E aí você vai jogando esse jogo dessa forma, né? Eu sinto que quanto mais... Eu tenho 35 anos, né, galera? Eu acho que quanto mais a gente vai... E eu já vou falar aqui de uma coisa que eu acho importante, hein, que esse jogo faz aqui, que Evangelion faz também. Mas eu acho que quanto mais a gente vai ficando velho, mais a gente tem preguiça e menos tempo de investir tua cabeça numa história nova. Cara, sei lá, vou pegar esse jogo aqui, pô, de 100 horas, vou comprar, pagar 350 pila aqui, 400 reais nessa alguma coisa que eu não sei nem se eu vou gostar. Não é melhor eu pegar uma coisa que eu sei que eu já joguei, que eu gostei, revisitar e zerar, entendendo dessa vez, sabe? Não sei se vocês pensam que nem eu, mas olha só, uma coisa que esse jogo faz, que eu acho muito legal, é que ele planta uma armadilha ali pra você, uma pegadinha. As CGs, como a gente chamava antigamente, né, hoje em dia chamam de cutscenes desse jogo, elas são maravilhosas, coisa estupenda, né, até hoje eu acho muito, muito bonito. E você olha aquilo ali, porque o jogo te pega naquilo, né, primeiro na arma do Squall e do Cypher, né, que é uma espada que ao mesmo tempo um 38. É a coisa mais agressiva do mundo. Você já parou pra pensar, o cara te corta e te dá um tiro ao mesmo tempo, né? É a arma que representa, assim, se tivesse alguma coisa, o símbolo da masculinidade ia ser essa arma aí, né? Uma arma que te espada e um 38 ao mesmo tempo. Só que esse jogo, ele te pega nisso, assim como o Evangelion. Ele te pega com a luta de robô, né? Você acha que aquilo ali vai te atrair, mas na verdade os episódios vão passando e ele vai te trazendo, o autor, a pessoa que escreveu aquilo ali, vai demonstrando sobre o que ela realmente queria falar. No caso de Evangelho, relações pessoais, depressão, ansiedade. Esse jogo aqui, conforme o jogo vai andando, você vai entendendo que é um jogo que tá querendo falar sobre memória, tá querendo falar de um personagem se permitindo ter relações com outras pessoas mais profundas. Isso tudo é bem desenvolvido. Eu não lembrava que era tão bem desenvolvido assim. Porque no início do jogo você pensava, é mais um, né, desses personagens que fala, eu não preciso de ajuda de ninguém, eu sou o fodão, não sei o que, essas coisas que a gente já sabe. Só que tem um motivo e um motivo legal. Inclusive, um motivo interessante porque eles perderam, porque uma galera ali perdeu a memória, né? Então, a história eu não vou dar spoiler aqui, mas ela é bem melhor do que eu lembrava. E bem melhor, na minha opinião, do que falam por aí, tá? É lógico, em relação à história, não está entre os melhores Final Fantasy, mas ainda assim tem uma história que eu acho que ela faz um bom trabalho em ser intimista, em te trazer pra dentro, assim, e aí tudo bem, e depois você vai salvar o mundo e vira um negócio que todo RPG japonês faz, né? Começa com um problema na sua escola e de repente lá no final você tá matando Deus, né? Mas antes de chegar nesse ponto, eu acho que ele faz um bom trabalho
em desenvolver os personagens ali. O jogo começa com um objetivo muito pequeno. Na verdade, não tão pequeno assim, né? Você tem que dar golpe de estado. Não sei se você lembra que na primeira missão o cara te manda, você é um mercenário, né? Da Guardian, é contratado para dar golpe de estado. É isso que tu vai fazer na primeira missão, tá? Mas tudo bem. Voltando pra gente falar um pouquinho da vibe desse jogo, eu sinto que ele tem alguns momentos muito contemplativos de telas em silêncio vazio. Vamos pegar o inicinho do jogo, quando o Squall tá ali deitado depois de ter se machucado, né? A sala ali da enfermaria que ele tá, com um ventinho passando. Eu vou colocar aqui, ó, escuta essa ambiência desse jogo. Ele é um jogo, ó, que ele ao mesmo tempo que tem momentos de ações empolgantes, com música empolgante, por vários momentos ele te desacelera. Ele faz um bom trabalho de desacelerar. Calma, vamos contemplar, calma. Olha isso aqui, ó. Olha essa música, olha esse lugar. Olha essa conversa que eles vão ter, olha esse silêncio que esses dois personagens vão ter. Né? Calma, contempla esse lugar aqui um pouco. O jogo te dá muito espaço para exploração, para você ir andar pelo mapa, descobrir as coisas por você mesmo. Ele te solta assim quando você ganha a liberdade pela primeira vez no mundo aberto com a Guardian e depois com a nave, né? Ele, desde muito cedo no jogo, ele já te solta, ele solta a mão do jogador e deixa, vai lá explorar, cara, vai descobrir, vai jogar triple joguinho de carta aí pelo mundo, né? A história, porque esse jogo ele não tem, pelo menos no início, até pela metade ali, aquele senso de urgência que muitos jogos criam e depois fica estranho você ter um mundo aberto. Eu acho que um problema muito grande do The Witcher 3 é isso. O jogo The Witcher 3 que é um dos melhores jogos já feitos na história da humanidade. Ele tem um problema de senso de urgência. Você perdeu ali sua filha, né? E você fica fazendo um monte de missão paralela, um montão de coisa, fica jogando coisa, até corrida de cavalo tem que fazer, sendo que a tua filha tá desaparecida, irmão. Era pra você ter um foco total nisso, não era pra você estar fazendo mais nada além disso, né? Além de procurar a Ciri. E no jogo te dá várias oportunidades de ficar o tempo todo fazendo qualquer outra coisa, menos isso. Então, o Final Fantasy VIII, ele não tem esse senso de urgência logo no início. Você tem algumas missões ali, mas você vai se descobrindo. Eles vão decidindo o que vão fazer. Ah, vamos pra tal lugar, vamos tentar fazer tal coisa. Eu acho muito legal, porque aí você não fica culpado de estar fazendo outra coisa com o teu personagem, né? Eu acho isso muito interessante e bom de pontuar. Ele acerta nesse ponto, pelo menos até certo momento. Cara, jogar esse jogo na adolescência é um negócio muito interessante, né? Porque é um jogo que fala muito, ressoa muito com o momento de você ser adolescente. Eu jogando agora adulto, revisitando, eu consigo perceber essas nuances. Ele fala de primeiro amor, né? É o primeiro amor do Squall ali. Ele fala de medo de rejeição, né? O Squall às vezes não se abre porque ele tem medo de ser abandonado, de ser rejeitado. E isso, você tem vários momentos dentro da cabeça do personagem onde ele tá pensando e você percebe. Ele pensa uma coisa e fala outra, né? Porque tem medo da rejeição, né? É um jogo que fala sobre crescer rápido demais, é um jogo que fala sobre memória, esquecer seus amigos da infância. Olha só a profundidade até onde isso vai, né? E fala também sobre essa casca boba que às vezes o adolescente tem, principalmente adolescente homem, de querer parecer muito forte por fora, mas tá cheio de problema por dentro. Tá todo perdido, mas tem vergonha de demonstrar. Pra fora ele é o forte, né? Ele não pode demonstrar fraqueza nem abrir os sentimentos. Então tá tudo isso nesse jogo. Tudo isso. E também tem luta. E também tem monstrinho, né? Também tem feiticeira vilã. Mas também ele faz esse convite. Ele te pega com isso, com essa CG lá do boneco lutando. Não, tá, legal. Te fisguei, comprei o jogo. Agora vamos falar de coisa mais séria? Vamos ser mais intimista? Vamos falar desse grupo de personagens aqui. Conhecer profundamente aqui a psique de cada um deles. Não de cada um deles. O jogo foca mais no Squall e na Rinoa. É óbvio, né? Os coadjuvantes, eles são ali quase que NPCs, você conhece muito pouco deles. Você sabe que era uma galerinha que tava junto ali, mas aprofundar neles dois, Squall e Rinoa. O que não tem problema nenhum também, por mim, né? Porque é muito bem feito. Mas é isso, rapaziada. Eu quero saber se você já jogou Final Fantasy VIII. Se você não jogou, fica aqui o convite pra você jogar. Comenta aqui embaixo se você ficou animado pra jogar esse jogo. É um retrato da adolescência esse jogo, galera. É um retrato da adolescência. Ele é uma peça de arte que eu acho muito interessante. Ele que retrata muito bem o tempo e que envelheceu muito bem, tá, galera? É isso. Para mais vídeos como esse, se inscreva aqui no canal, deixa o like, deixa um comentário, eu leio e respondo todos os comentários, é muito importante a sua participação aqui no canal, tá bom? Se você quiser me seguir nas minhas redes sociais pessoais, tá passando aqui na tela, @ejoãovinicius. É isso, viva Final Fantasy VIII, bora!